Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Neste vídeo, Deus revela a Catarina de Siena como é o julgamento particular.
Deus começa assim: os pecadores não podem desculpar-se. Continuamente são por mim convidados ao conhecimento da verdade. Não se corrigindo enquanto podem fazê-lo, uma segunda repreensão os condenará. Ela acontece no último instante da vida, quando meu filho chamar: levantai-vos, ó mortos, vinde para o julgamento. Tu que morreste para a graça e morto, chegas ao fim da vida terrena, levanta-te, aproxima-te do Supremo Juiz. Aproxima-te com tua maldade, com teus julgamentos falsos, com a lâmpada da fé apagada. No santo batismo, ela foi-te entregue acesa. Tu a apagaste com o sopro do orgulho e da vaidade do coração, usados como velas enfunadas às ventanias contrárias à salvação. O amor da fama soprava teu amor próprio, egoísmo, e tu corrias alegre pelo rio dos prazeres mundanos. Seguias a frágil carne, as incitações do demônio, as tentações. Tua vontade era um pano retesado e o diabo te conduziu pela estrada do mal, junto com ele, para a eterna condenação. Em vários de nossos vídeos, tratamos do tema da escatologia, ou novíssimos, que estuda temas como o juízo particular, juízo final, purgatório, céu, inferno. Neste vídeo, nós estamos vendo uma revelação particular que Deus concede a Catarina de Sena, explicando alguns detalhes sobre o juízo particular. O juízo particular é aquele que acontece após a morte da pessoa, como está em Hebreus 9, 27. Os homens só morrem uma vez e logo em seguida vem o julgamento. Trata-se de um juízo privado. Não se trata do julgamento final e nem este julgamento particular será alterado quanto ao seu resultado. Sobre o juízo particular, temos um vídeo que explica com detalhes a sua dinâmica. Link na descrição. De uma forma simples, no juízo particular, a alma saberá se irá para o estado lugar do inferno, do purgatório ou do céu. Somente a alma irá para esse estado lugar ou estado espiritual, pois o corpo será ressuscitado para a glória eterna por ocasião do fim dos tempos no juízo final, ou para o tormento eterno também por ocasião do juízo final. Filha muito querida, essa segunda repreensão se dá no fim da vida, quando não há mais remédio. Ao chegar o instante da morte, o homem sente remorso. Já afirmei que ele é um verme cego por causa do egoísmo. No instante final, quando a pessoa compreende que não pode fugir das minhas mãos, esse verme recupera a visão e atormenta interiormente a pessoa, fazendo ver que, por própria culpa, chegou a tão triste situação. Se o pecador se deixar iluminar e se arrepender, não por medo dos castigos infernais, mas por ter ofendido a suma e eterna bondade, ainda será perdoado. Mas se ultrapassar o momento da morte nas trevas, no remorso, sem esperança no sangue, ou então lamentando-se apenas pela infelicidade em que se acha e não por ter me ofendido, irá para a perdição. Sobrevirá, pois, a repreensão pela injustiça e falso julgamento. Aqui neste momento da revelação particular, nós temos um detalhe interessante que não é colocado na explicação do juízo particular por ocasião da sã doutrina da salvação. Nós estamos falando nesse momento de uma revelação particular e logo não pode se tornar fundamento de uma certeza da fé. No entanto, é interessante esta observação que está aqui neste colóquio místico entre Deus e Catarina de Sena. Aqui diz que no instante final a alma humana será iluminada e poderá se arrepender. Se vocês assistirem o nosso vídeo sobre juízo particular, nós até falamos sobre a teoria da iluminação. O próprio Deus ilumina a alma humana no momento do juízo particular e ela poderá entender o que ela fez na sua vida mortal, suas boas obras, também suas omissões e também as suas faltas. E através desta visão iluminada,
ela mesma entenderá se necessitará de uma purificação de suas últimas desordens espirituais ou danos a serem reparados por ocasião de pecados mortais confessados, e aí nós temos a possibilidade desta alma ir para a purificação do purgatório, ou então, iluminada, esta alma perceberá que não deseja se unir a Deus e se precipitará voluntariamente para a completa ausência de Deus de forma definitiva e plena, que chamamos de inferno, ou através desta mesma iluminação perceberá que está purificada, que sua alma está em estado de graça e pode imediatamente se unir a Deus na bem-aventurança celestial. Aqui nesta revelação particular, percebemos que no instante final há sim uma iluminação e esta alma poderá se arrepender e com este arrependimento poderá, pela eterna misericórdia do Senhor, ser esta alma perdoada. No entanto, esse arrependimento não pode ser por causa do medo dos castigos do inferno, mas por verdadeiramente se arrepender pelas ofensas que cometeu ao Altíssimo. Em primeiro lugar, a repreensão da justiça e do julgamento falso em geral, praticados no conjunto de suas ações. Depois, em particular, do último instante, quando o pecador considera seu pecado maior que minha misericórdia. Este é o pecado que não será perdoado, nem aqui, nem no além, está fundamentado em Mateus 12, verso 32. O desprezo voluntário da minha misericórdia constitui pecado mais grave que todos os anteriores. Neste sentido, o desespero de Judas desagradou-me e foi mais grave que a sua traição. Também para meu filho. É por causa deste último julgamento falso que o pecador sofre a repreensão, ou seja, porque acha que sua falta é maior que meu perdão. Esse é o motivo da punição, indo sofrer eternamente com os demônios. O pecado contra o Espírito Santo, grosseiramente falando, é aquele pecado em que a pessoa não acredita na misericórdia eterna de Deus, tem a firme convicção de que Deus não poderá perdoá-la. Sobre o pecado contra o Espírito Santo, temos um vídeo bem aprofundado sobre o assunto. Link na descrição. Jamais podemos nos afastar da misericórdia de Deus, por mais grave que seja o nosso pecado. Isso é muito importante. Todo cristão deve procurar a compaixão, a piedade, o amor, a misericórdia do Senhor em quaisquer circunstâncias. Desprezar a misericórdia de Deus é tão grave que pode constituir em um pecado que não tem perdão. Peçamos a Deus que Ele nos ilumine nos momentos de nossas maiores fraquezas, principalmente quando não nos achamos dignos da sua eterna misericórdia. Realmente não somos dignos, mas Deus, no seu amor pleno, deseja apaixonadamente nos salvar. O que precisamos é crer nesta misericórdia e concretamente nos arrependermos. E esta realização concreta incide necessariamente em nossas boas obras e ao nosso retorno voluntário aos braços do Pai. A repreensão da justiça acontece porque os pecadores sentem mais tristeza pelos próprios danos que por me terem ofendido. Palavras do Senhor em revelação particular a Catarina de Sena. São justos no sentido de que não atribuem a mim o que me pertence e a si o que é deles. A mim deveriam oferecer o amor, a tristeza e contrição dos pecados cometidos, mas agem no sentido oposto, só demonstrando autocompaixão e angústia pelo castigo que lhe merecem seus pecados. Como vês, são injustos, e por tal motivo são punidos por uma e por outra coisa. Já que desprezaram o meu perdão, com justiça mando-os ao castigo, juntamente com a escrava sensualidade
e o tirano demônio, a quem na sensualidade serviam. Já que solidariamente me ofenderam, juntos serão punidos e atormentados. Os próprios demônios, encarregados por mim de cumprir a sentença de justiça, atormentá-los-ão. Neste momento, devemos nos perguntar: nós sentimos tristeza e contrição pelos pecados que cometemos, oferecendo amor a Deus, ou só demonstramos autocompaixão e angústia porque tememos as consequências desses pecados, que são os castigos do inferno, grosseiramente falando? Será que tememos a Deus por pavor da morte eterna, ou respeitamos a Deus, tememos a Deus porque respeitamos a sua glória, o seu amor por nós e queremos a cada dia sermos semelhantes a seu Filho amado? Estas perguntas são muito importantes para crescermos na busca pela santidade. Somos cristãos coerentes ou estamos simplesmente temendo as consequências dos nossos pecados? Estamos realmente nos arrependendo dessas faltas ou estamos com medo das suas consequências? Filha, a tua linguagem é incapaz de descrever os sofrimentos desses infelizes, sendo 3 os seus vícios principais: o egoísmo, o medo de perder a boa fama e o orgulho, aos quais se acrescentam a injustiça, a maldade e vergonhosos pecados. No inferno, os pecadores padecem 4 tormentos principais. O primeiro tormento é a ausência da minha visão, um sofrimento tão grande que os condenados, se fosse possível, prefeririam sofrer o fogo vendo-me que ficar fora deles sem me ver. Segundo tormento, como consequência, é o remorso que corrói interiormente o pecador privado de mim, longe da conversação dos anjos, a conviver com os demônios. Aliás, a visão do diabo constitui o terceiro tormento. Ao vê-lo, duplica-se o sofrer. No céu, os bem-aventurados exultam com minha visão e sentem rejuvenescer o prêmio recebido pelas fadigas amorosamente suportadas no mundo. Da mesma forma, mas em sentido contrário, os infelizes danados veem crescer seus padecimentos ao verem os demônios. Nestes, eles se conhecem melhor, entendendo que por sua própria culpa mereceram castigo. Assim o remorso os martiriza e jamais cessará, porque o diabo é visto no próprio ser. Tão horrível é a sua fealdade que a mente humana não consegue imaginar. Se ainda o recordas, já te mostrei o demônio uma vez assim como ele é. Foi por um átimo de tempo. Quando retornaste aos sentidos, preferias caminhar por uma estrada de fogo até o juízo final que tornara vê-lo. No entanto, apesar do que viste, ignoras sua fealdade, especialmente porque, segundo a justiça divina, ele é visto mais ou menos horrível pelos condenados, segundo a gravidade das culpas. Nestes 2 slides, vimos 3 tormentos que os condenados sofrem no inferno. E eu gostaria de perder um pouquinho de tempo neste terceiro tormento, que é exatamente ver o demônio. Podemos perceber de uma forma bem simples que até no inferno a justiça divina acontece. Dependendo da gravidade das culpas daqueles que voluntariamente se precipitam a esse estado deplorável, dependendo da gravidade dos pecados, a visão do demônio pode ser mais ou menos horrível para estes mesmos condenados. Esta visão, em maior ou menor grau, resulta em mais padecimentos para aquelas almas que se precipitam no inferno. Quarto tormento é o fogo, um fogo que arde sem consumir, sem destruir o ser humano. É algo de imaterial, que não destrói a alma incorpórea. Na minha justiça, permito que tal fogo queime, que faça padecer, aflija, mas não destrua. É ardente e fere de modo crudelíssimo em muitas maneiras, conforme a diversidade das culpas. A uns mais, a outros menos, segundo a gravidade dos pecados.
Destes 4 tormentos derivam os demais: o frio, o calor, o ranger de dentes. Como vês, repreendo os pecadores nesta vida por seus julgamentos falsos e injustiças. Se não se corrigem, faço-lhes uma segunda repreensão na hora da morte. Pela ausência de esperança e arrependimento, sobrevém-lhes a morte eterna em indizível infelicidade. Mais uma vez, a justiça divina acontece. Independente se o fogo é físico ou espiritual, a sua intensidade tem a ver com a gravidade dos pecados do condenado. E percebemos aqui que existe, segundo esta revelação particular, em um instante imediatamente anterior à morte, a possibilidade ainda de arrependimento, de conversão e, neste momento, graças à misericórdia eterna, de salvação daquela alma que está sendo julgada neste juízo particular. Só podemos agradecer a esse Deus maravilhoso que é amor, piedade e ternura, por uma revelação tão maravilhosa que pode nos incentivar ainda mais a buscarmos a santidade e a salvação. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.